todos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de extensão Literaturas do Norte. Hoje temos o prazer de iniciar mais uma disciplina com a professora doutora Roselene Pelaz de Moraes, que vai falar um pouco sobre o ensino de literatura e os saberes amazônicos. A professora doutora Roselene Pelaz é professora aqui do Colegiado de Artes e Letras da Universidade Federal do Amapá, e ela também é coordenadora do curso de Letras, Inglês. Professora, seja muito bem-vinda para mais uma disciplina. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos e todas presentes aqui. É um prazer enorme retornar novamente com mais uma disciplina nesse projeto que é o Literaturas do Norte. É um projeto coordenado pelo professor Marcos Paulo Pereira. É um projeto que tem, na verdade, um alcance muito grande na instituição, mas também para além da instituição, né? Então, assim, a gente fica muito gratificado de estar novamente compondo essa equipe que trata o Literaturas do Norte, né? E que leva essas informações sobre as produções e mais especificamente sobre autores e autoras, né, do Norte como um todo. Então, assim, as várias temáticas discutidas no projeto, elas têm sido, vocês têm visto ao longo das disciplinas, né? São temáticas extremamente pertinentes em relação a isso que nós vivenciamos, que são as nossas Amazônias, né? Essas Amazônias que compõem o Norte. E nós temos o prazer de integrar exatamente esta equipe desta Amazônia, que é a Amazônia Amapaense. Então, nós estamos, a partir desse projeto, tornando as literaturas do Norte e as literaturas do Amapá especificamente, né, visibilizadas nesse contexto dessas diferentes Amazônias que compõem o norte do país. Então, Bárbara vai dividir aqui comigo, né, esse trabalho, Bárbara, então fique à vontade para qualquer comentário, intervenção ou alguma anotação que tenha aí, né, e porventura, posteriormente, a gente possa responder, tá? Em outro momento, enfim, né, depois da aula, como tem sido feito, como tem sido encaminhada a metodologia das nossas aulas. Como a Bárbara fez a apresentação, né, eu sou professora da instituição e trabalho com literatura há algum tempo, né, tanto a literatura numa concepção teórica, mas também a literatura numa percepção prática. E esse é o ponto-chave desta nossa disciplina, né? Porque vocês tomaram conhecimentos da ementa que nós propomos para o nosso curso, né? E a nossa ementa, ela está relacionada ao ensino de literatura e os saberes amazônicos. Então, a partir desse encaminhamento da disciplina, né, nós pretendemos, na verdade, identificar essas diferentes percepções, tanto do texto literário, com essa expressividade amazônica, mas também desse contexto instituído nesta Amazônia, nesses estabelecimentos de ensino, né? Nesses lugares ou não lugares em que a literatura está presente. Então, dos pontos essenciais no encaminhamento da nossa disciplina é exatamente discutir sobre o lugar e o não lugar da literatura na escola, né? Mas também na aproximação em relação a esse contexto amazônico. Então, as diferentes nuances relacionadas
a partir do texto literário, no que diz respeito à historicidade, à identidade, à cultura, né? A memória, a regionalidade, ela precisa estar evidente quando nós tratamos do ensino de literatura, e mais especificamente do ensino de literatura na escola, que é o que nós pretendemos com esta disciplina. Então, como está contemplado, né, na ementa da nossa disciplina, nós precisamos compartilhar, dialogar, discutir sobre essas especificidades e essas vozes, essas representações, né, de Amazônia a partir do texto literário. E muito mais que isso, entender também os sentidos e significados do leitor, né, no momento de diálogo com esse texto literário. Então, para esse encaminhamento de discussões, a gente realmente precisa perceber a literatura para além da leitura do texto literário, né? Então, quando nós pensamos em literatura, a gente pensa na obra literária canônica, na obra literária contemplada a partir do livro, né? E aí fazemos uma relação também com o que nós concebemos enquanto lugar dessa literatura, que é a biblioteca, que é, né, por excelência, onde o livro está arquivado, ou melhor, está colocado, né? Mas a literatura, ela, a partir do seu estudo e do texto literário, nós também temos outras percepções, porque a literatura não é só um entendimento referenciado no texto, mas a literatura, ela precisa ser percebida como uma percepção de letramento, a sua funcionalidade, mas, para além disso, ela precisa ser percebida como uma possibilidade de entendimento da sociedade, né? Do contexto. Então, é um ponto de reflexão a partir da leitura. Quando nós lemos, e é muito comum, né, nós ouvimos tanto na mídia quanto como um dito que já está posto, né, na sociedade, de que o texto literário e a literatura é uma possibilidade de viajar, né, na leitura. Então, viajar na imaginação. É claro que a literatura, ela tem esse viés, né? Ela apresenta isso, sim, nós temos essa possibilidade, mas não se esgota aí. Nós precisamos entender a literatura como reflexão, como fruição, mas também como lúdico, mas também como reflexão, como resistência, né? Então, todos esses vieses, eles estão articulados e dialogando diretamente com o contexto do qual nós nos propomos a falar aqui, que é o contexto amazônico, né? Dessas diferentes Amazônias que compõem o país, né? Esse universo enorme que é a Amazônia. Bom, e aí nós começamos esse nosso diálogo, essa nossa conversa, para entendermos, na verdade, primeiramente, quando nós falamos de um ensino de literatura, né, com relação a esses saberes, nós nos perguntamos, mas afinal, o que é literatura? É a primeira pergunta. Como é que nós entendemos a literatura? É óbvio que num conceito universal mais amplo, né, nós vamos perceber a literatura e diferentes literaturas, né? Mas quando nós falamos de literaturas, em geral, nós vinculamos ao texto escrito e à escrita. Então, nós temos uma literatura médica, uma literatura jurídica, né? Então, nós temos várias literaturas, e essas literaturas elas estão pautadas na escrita.
Mas não é à toa que esse conceito está cristalizado. Por quê? Porque a literatura, ela começa, na verdade, essa percepção, né? A gente vai buscar na origem da palavra, né? Então, a partir da origem da palavra, do latim, né? Literatura está relacionado a letras, né? Às letras, né? Então, assim, literatura nessa percepção etimológica, é a arte de lidar com as palavras, né? Então, assim, o registro das coisas, o registro do contexto. Então, desde o início, a literatura, ela está relacionada à escrita. Por isso, quando nós pensamos em estudo de literatura na escola, nós pensamos em estudo da obra literária na escola, exatamente por conta desse encaminhamento etimológico, né? Isso que se cristaliza no desenvolvimento desse processo, do entendimento do que é literatura, né? Mas é importante dizer e deixar muito claro que também nós temos uma literatura que é oral. E essa literatura oral, ela está presente também desde o início da percepção de literatura, mas não instituída como literatura. Por quê? A literatura oral, se nós pensarmos, por exemplo, os contos, né? Esses contos lá do século XVIII, né? XVII, XVIII, nós vamos verificar que a literatura ela vem a partir de histórias contadas. Né? Então, os contos infantis, os contos de fada, que nós conhecemos, né? São contos pautados nessa literatura da oralidade, que foram transcritos, e aí a gente tem as letras, né, as palavras, né? Então, assim, a gente tem esses contos que foram registrados, mas eles são histórias que foram contadas, né, pela sociedade naquele momento, e a gente está falando do século XVI, XVII, né, e que caminha para o século XVIII. Mas, no século XVIII, nós vamos ver uma efervescência, basicamente, dos versos. Né? E aí a gente vai ter as estruturas exatamente sendo evidenciadas a partir dos versos, né? A prosa, ela fica um pouco silenciada, eu diria, entre aspas, né? Essas histórias. Há uma efervescência realmente da estrutura versificada, né? Mas a literatura, ela está articulada, ou melhor, ela está relacionada com a linguagem, né? Assim, ela não é a parte da expressão, do dizer, né? Do falar. Portanto, a gente volta a pensar na literatura oral. E nós sabemos que essa literatura que está extremamente registrada na prosa a partir do século XIX, né, que ela realmente chega até nós, e a gente está falando mais especificamente agora da literatura brasileira, né, nós vamos ver que a transcrição dessas histórias, elas têm diferentes aspectos, né? E aí nós vamos ter na literatura a ficção, né? Nós vamos ter a subjetividade, né? Mas nós vamos ter essas relações de ficção, de subjetividade relacionadas ou conectadas com a realidade. Na verdade, a literatura não é uma transcrição dessa realidade, né? Mas ela é uma subjetivação da realidade. Porque se ela se apresenta como transcrição, é óbvio
a gente não tem mais esse gênero textual, né? A obra literária, né? Os contos, os romances, as crônicas, porque aí a gente nós vamos tomar um outro formato de gênero textual, no momento que pensamos na transcrição dessa realidade, né? Então, a literatura, a partir dessa percepção, ela realmente torna evidente o conceito lá atrás, pautado no conceito de Platão, né? Que é exatamente a literatura enquanto mimesis ou mimeses, né? De acordo com o registro, que é a imitação da realidade. Então, assim, não é uma transcrição da realidade, mas é uma imitação. E esse conceito de imitação, ele está em conexão com a criação, com a ficcionalização desta realidade, né? Então, se nós pensarmos, por exemplo, em uma literatura que basicamente transcreve, né, as percepções, nós vamos estar tratando de gêneros de informação, né, de gêneros de instrução. Os manuais, por exemplo, os manuais, eles são informações, portanto, eles não estão especificamente relacionados à literatura enquanto subjetividade, enquanto criação, enquanto mimesis, né? Mas apresenta um veículo, na verdade, linguageiro, relacionado à informação, né? Então, é uma linguagem mais denotativa. Já o texto literário, que transpõe, né, aspectos conotativos, eles estão permeados de uma linguagem subjetiva, né? Portanto, essa linguagem, ela traz na sua composição, na verdade, uma certa ambiguidade. E como é que e por que a gente está falando dessa percepção de ambiguidade, né? Exatamente porque no texto literário nós temos uma produção, uma escritura, né, de um autor, né? Nós temos uma autoria. Mas a partir do momento que nós temos a leitura desse texto literário por um leitor, né, por um público, essa leitura ela passa a ser uma leitura compartilhada, mas ao mesmo tempo indiciada por este leitor, por este público. Então, o entendimento e os sentidos instituídos a esse texto, eles são revelados nesta possibilidade de construção também, né? Porque o leitor, ele vai estar contribuindo com esse texto, porque ele vai estar implementando as suas visões, os seus posicionamentos, né? Bom, então, diante dessa primeira concepção sobre literatura, né, o que é literatura, os diferentes conceitos, e de onde é que vem essa palavra literatura, que foi esse nosso comentário, né? Nós partimos para um outro viés de discussão agora, né? E ele está relacionado à concepção desse lugar de literatura, que é o primeiro ponto da nossa discussão também prevista no nosso estudo, né? Na nossa proposta de estudo, desse nosso planejamento. Esse lugar da literatura, né? A partir dessa concepção, nós podemos indicar, por exemplo, a literatura enquanto um direito, né? Enquanto um direito dos cidadãos.
Essa indicação, na verdade, que é defendida pelo Antônio Cândido, né, em seu livro Literatura e Sociedade, né, a literatura, ela, na verdade, é um direito, nos diz o autor, né, um direito básico do ser humano. Por quê? Porque os sujeitos que instituem, que constituem, que fazem parte dessa sociedade, né, eles têm esse direito na sua formação. E Antônio Cândido, então, quando faz essa relação entre literatura e sociedade, né, e revela essa percepção do texto literário, da obra literária enquanto direito, ele toma o encaminhamento dessa possibilidade exatamente articulado com o conceito de literatura a partir de uma possibilidade não só de interpretação do texto literário. Né? O que está dito? O que o autor quis dizer? Né? Não é só isso. Para o autor, essa percepção do direito, né, do direito ao sujeito social, relaciona-se exatamente à possibilidade de formação desse sujeito, de percepção desse sujeito neste ambiente sócio-histórico e principalmente na possibilidade desse sujeito de tomar uma posição diante desse contexto social em que ele vive. E como assim, né? A literatura, na verdade, ela permite ao ser humano, ao sujeito social, exatamente a possibilidade de refletir sobre a realidade em que ele vive, né? Ou seja, sobre a sua própria sociedade, sobre a sua própria realidade, né? A realidade em que ele vive, a sociedade em que ele vive. Então, quando ele reflete sobre isso, a partir do texto literário, o que acontece? Consequentemente, ele desperta para um senso crítico, uma possibilidade de perceber criticamente esse contexto social, né? Então, a literatura, ela serve, na verdade, para o conhecimento, né? Mas muito mais que isso. Ela serve para o conhecimento do ser, do sujeito, e o conhecimento dele articulado com o seu contexto, com a sua sociedade, né? Com a vivência, com as práticas desenvolvidas nessa vivência, nesse contexto. Né? Isso é muito importante porque, mesmo um texto, por exemplo, que nós tenhamos, vamos tomar como exemplo, numa literatura brasileira, né, tomarmos um romance O Cortiço. Né? A partir da leitura do romance O Cortiço, em que foi escrita exatamente no século XIX, no início do século XIX, né, do final do XVIII, XIX, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade da época, né? Mas, se nós tomarmos esse texto, e agora eu vou trazer para um ambiente de sala de aula, né? E se nós temos, então, um romance como esse, uma obra como esta, em sala de aula, nós podemos refletir sobre esse contexto da época, né? Mas articularmos esse contexto, presentificarmos esse contexto para uma realidade atual, por exemplo, e até em diálogo com uma realidade no contexto de Amapá, no contexto amazônico. Né? Então, as personagens que ali estão constituídas, né, elas podem ser referendadas e presentificadas em contextos muito próximos
daquele aluno que está em sala de aula. Né? E aí, quando eu falo no cortiço, eu posso perfeitamente tomar aquele ambiente de vivência do cortiço e presentificá-lo em ambiente de vivências em condomínios, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, em ambiente de vivências de favelas, né? E aí, portanto, essa relação de análise vai permitir ao aluno, ao sujeito que está tomando essa obra, né, a tomar para si a reflexão e, ao mesmo tempo, a criticidade, como propõe Antônio Cândido, né? Então, é a possibilidade, é um direito que esse aluno tem, que esse sujeito tem, de se colocar, né, de refletir, mas, ao mesmo tempo, de se colocar, né, de se fazer ouvir a partir dessa obra que parece distante, mas que pode ser presentificada também nesse momento social hoje, nessa sociedade vivenciada, experienciada hoje. Né? Então, esse é uma das funções da literatura. Né? Além da possibilidade de nós conhecermos ambientes e sociedades, né? No momento de publicação da obra, olha que bacana, nós também temos a possibilidade de tornar essa literatura viva no momento hoje. Né? Então, isso é muito significativo. Instituir os sentidos da obra literária nessa teia construída, né, de uma historicidade lá atrás, no início do século XIX, ao XVIII, início de XIX, para o momento bem atual de modernidade, né, ou de pós-modernidade, como nos dizem alguns autores, é muito gratificante. Então, isso é importante quando a gente fala de ensino de literatura na sala de aula, de ensino de literatura na escola. Né? Por que eu trago essa discussão nesta disciplina? Né? Porque a gente sabe que a literatura, ou melhor dizendo, a escola, ela é um espaço instituído exatamente quando a gente pensa em ensino e pensa em leitura, automaticamente nós tomamos como referência a escola, né? Apesar de nós sabermos que o aluno, enquanto sujeito, ele vivencia outros espaços, né? Ele tem o espaço familiar, né? Deveria, e na verdade, o primeiro contato desse aluno, né? E aí, fazendo parênteses, nós vamos verificar que na infância, por exemplo, né? O primeiro contato exatamente de leitura, de textos e tal, é na família, antes dele chegar à escola, né? Mas a experiência tem demonstrado, né, que na família há um quantitativo muito maior de alunos que chegam à escola ou que continuam durante as séries na escola, dependendo dessas leituras, desses momentos de encontro e desencontro com a literatura na escola. Portanto, a gente não pode fugir disso, né? A escola realmente é o espaço instituído para o ensino da literatura, mas é óbvio que nós não descartamos os outros espaços, né? Nós precisamos incentivar, né? Nós precisamos, na verdade, tornar esses espaços vivos também, né? Mas depende muito dos encaminhamentos de metodologia e das formações dos professores para que a gente possa articular essa relação externa à escola. Bom, dito isto, né, e falando sobre essa questão de que o texto literário e da escola, né, enquanto possibilidade realmente de trabalhar isso, né,
nós tomamos a questão da literatura nesse contexto amazônico, né? É isso que vai caminhar para da nossa disciplina, né? Então, vocês já viram nas discussões das disciplinas anteriores exatamente a percepção de que quando nós falamos em Amazônia, nós falamos no plural, né? Nós falamos em Amazônias, porque cada contexto tem as suas especificidades, né? E a gente fala daqui da Amazônia amapaense, mas, ao mesmo tempo, o estado do Amapá ele se constitui com uma série de outros municípios. Então, é uma diversidade muito grande, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma Amazônia no Amapá, que está em um contexto instituído dentro do arquipélago do Bailique, que é um contexto de 32 ilhas, nós vamos verificar que tem, claro, algumas expressividades, culturas próximas, mas nós temos individualidades também, né? Mas nós pensamos a questão da Amazônia e esse lugar da literatura nessa Amazônia amapaense, nessas Amazônias que constituem a Amazônia amapaense, exatamente por entender que nós temos a produção do texto, da obra literária escrita, mas que nós não podemos descartar a construção, a produção, a literatura da oralidade. Tá? Nós precisamos visibilizar essa literatura. Quando eu tomo como exemplo o Cortiço e aproximo a criação lá atrás com um diálogo moderno, né, nesse momento de modernidade, então eu posso aproximar o texto literário escrito, né, da obra literária, mas também com atividades e com registro e com possibilidades dessa literatura oral, né, porque ela está presente. E a gente precisa se perguntar, né, no ensino de sala de aula, onde que essa literatura de expressão amazônica está colocada, se está colocada, né? E aí a gente pensa exatamente na grade curricular, né? A gente pensa nos conteúdos, e aí vamos mais além, né? Nós vamos pensando no Enem, por exemplo, né? E vamos articulando tudo isso, né? Então, se a gente voltar a refletir sobre o que nos diz Antônio Cândido, né? O direito a essa literatura, então nós precisamos entender que a região amazônica, essas Amazônias que constituem esse universo amazônico, né? E os cidadãos que nelas vivem têm o direito a refletir sobre, a aprender sobre, né, a expressividade amazônica, né, a autoria amazônica. Então, isso precisa ser entendido enquanto espaço, enquanto local, enquanto conhecimento presente nesse ensino dito formal, nesse ensino que está colocado na escola. Então, a todo momento, né, a gente precisa entender que esse texto da oralidade, mas esse texto também da obra literária, ele tem que estar como prática educativa na escola, né? Se hoje nós percebemos, e é senso comum, e esse
esse depoimento está relacionado com as práticas de ensino que eu acompanho nas escolas, com os estágios, e que os alunos trazem enquanto informação, né, das escolas de ensino médio, mas também do ensino fundamental, nós verificamos que esse indicativo de trato com a literatura da oralidade, com a literatura escrita, com a literatura de expressão amazônica, ele tem ocupado cada vez mais locais, né, e tempos muito diminutos, né? Além do que a disciplina literatura no novo ensino médio tem uma carga horária vinculada à língua portuguesa. Então, realmente, até a carga horária na escola está muito diminuída. É óbvio que há uma revisão disso tudo, né? E a gente espera realmente que seja ampliado, né? Bom, mas o importante nessa discussão ainda é nós considerarmos, né, que a importância dessa disciplina na escola, né? Os fundamentos que instituem a literatura na escola, né? Que foi o início da nossa discussão aqui, né? Nós precisamos entender, na verdade, né, que a literatura, se lá atrás, né, ela já foi colocada como uma disciplina, né, bem vista, digamos assim, né, como uma disciplina que realmente tinha uma carga horária ampliada, né, hoje nós verificamos que a literatura ela se encontra à margem, né, ela se encontra vinculada ao ensino de língua portuguesa. É claro que a gente, de certa maneira, desvincula, né, para entendimento, mas uma coisa está relacionada à outra. O importante realmente é considerarmos os fundamentos dessa disciplina, né, enquanto disciplina que permite esses direitos à cidadania, a reflexão sobre e a criticidade sobre a realidade a partir dos textos, né? Isso revelaria, na verdade, uma apreciação do encaminhamento dessa disciplina na escola. É claro que quando nós nos propomos a trabalhar, e aqui coloco como depoimento, né, no curso de letras e nas disciplinas, por exemplo, de estágio supervisionado e práticas pedagógicas, nós entendemos que o texto literário está vinculado ao ensino da língua portuguesa, né? As sequências desenvolvidas, elas não podem estar dissociadas neste ensino, né? Elas estão articuladas, mas o enfoque à literatura, ele não pode ficar em segundo plano. O enfoque à leitura do texto, e aqui a gente trata da leitura realmente enquanto atividade, né, educativa, né, enquanto prática, na verdade, educativa. Né? E é assim que o texto literário precisa ser concebido. E quando a gente fala de ordem geral, na verdade, desse ensino da literatura, né, nós percebemos, por exemplo, os documentos oficiais, eles fazem referência a isso, né, nas suas introduções, nas suas habilidades e competências. Né? Então, está muito presente isso nesses documentos, como, por exemplo, os PCNs, né, que foram instituídos, né? A própria legislação, as legislações da educação vigente, né? A LDB 93, 94, fazem essa referência, né? Então, todos esses textos oficiais, na verdade, eles trazem isso à tona, né?
Mas, na escola especificamente, nós precisamos tomar isso e presentificarmos, e focarmos, e evidenciarmos, eu diria, para além do universal de uma literatura brasileira, também uma produção que referenda o local, ou que dialoga com o local, né? Que toma por evidência aspectos da expressividade dessa Amazônia que aqui nós, enquanto do Amapá, vivenciamos. Né? Então, em uma leitura, vou tomar um exemplo de uma literatura infantil, por exemplo. Quando se tem um texto, né, que trata, vamos lá, para os contos de fada, por exemplo, né, um texto que trata do lobo, né, e aí você dialoga, mesmo para a criança, com esse texto, né, você dialoga desse animal e você vai num crescente e toma como evidência a própria extinção, né, você verifica o lobo no seu ambiente, por exemplo, o lobo-guará, mas ao mesmo tempo você toma esse aspecto da extinção e pode dialogar com outros animais, como a onça-pintada, por exemplo, da Amazônia, né? Isso lá na literatura infantil. Então, há uma possibilidade de dialogar com essa criticidade, com essa reflexão, né? Ao mesmo tempo, se você toma um Vidas Seca, por exemplo, do Graciliano, né? um romance como esse, né? Você pode dialogar e aproximar com a vivência do ribeirinho da Amazônia, por exemplo. Olha que distanciamentos e olha que aproximação, né? O ribeirinho da Amazônia, ele vive ladeado por rios, por florestas. Mas, ao mesmo tempo, esse ribeirinho tem vivências, né, e momentos de dificuldades de alimentação, por exemplo. Né? A Amazônia, em seu desmatamento, ele, de certa forma, a Amazônia exclui a possibilidade desse sujeito, que é o sujeito que vive nessa Amazônia amapaense, esse sujeito ribeirinho, né? Ele diminui a possibilidade de tomar, por exemplo, as florestas como sua referência de alimentação, né? De sobrevivência. Então, se a gente tem um ambiente de seca, onde o Fabiano tem que se deslocar, tem que peregrinar, né? Tem que fazer esse deslocamento para uma vivência melhor, também o ribeirinho se desloca para os centros urbanos com essa possibilidade, já que as florestas, né, estão sofrendo toda essa influência e esse desmatamento, né? Os rios, por exemplo, né, já não há mais a pesca satisfatória para esse sujeito que ali está, para a sua sobrevivência. Então, é nessa possibilidade que a gente pensa o lugar da literatura, né? O lugar da literatura de expressão amazônica não é somente visibilizar essa produção literária, mas, ao mesmo tempo, tornar evidente a partir do diálogo com essa nossa literatura dita canônica, né? Com essa literatura indicada para os alunos nas leituras, nas séries do ensino médio. Então, cabe, na verdade, ao professor que está nesta formação, né? Que está com este aluno em sala de aula, tomar esse viés de análise e essa percepção, né, nessa articulação, nessa tessitura, né, do universal para o particular, do particular para o universal, né,
pensar o cânone e o não cânone, né? Para que o aluno, então, ele possa e seja permitido a ele entender essa literatura como uma literatura viva, né? Então, a partir disso, o que é possível entender como literatura, né? Como a função da literatura, né? Nesse viés do ir e vir, né? Nesse viés da tessitura, né? Exatamente permitir, né, que esse aluno não pense a literatura como uma produção apenas de biblioteca, de um livro que está na biblioteca, ou então de uma percepção de que a literatura é aquela produzida, né, somente nos séculos, né, 18, 19, né? Mas é uma literatura em produção e não só uma literatura presente nesse eixo sul-sudeste, né? Mas uma literatura viva, né? Que está à margem, mas ao mesmo tempo ela está muito presente, né? Exatamente nessas realidades, né? Então, perceber a literatura nesse movimento, exatamente perceber a literatura não num viés estático, né? Mas frequente, né? Essa relação do universal para o local, né? Esse movimento, o que vai evidenciar, né? Vai provocar uma série de coisas. Dentre isso, nós vamos poder dizer, né, que há uma possibilidade de evidência do que nós poderíamos perceber um entrelugar, né, da literatura, né, dessa literatura de expressão amazônica. Então, há sim um viés, né? Há um entrelugar nessa relação, né? Que pode ser provocado, que pode ser instituído, que pode ser considerado, né? Essa percepção, ela precisa ficar muito clara, né? Nessa evidência enquanto escola, né? Por quê? Porque, na verdade, nós não estamos colocando que essa produção dessa literatura, eu vou chamá-la de literatura produzida nesse momento, ou do final do século XIX para cá, né, no estado do Amapá, enquanto uma literatura que tem um local específico somente. Não é possível afirmar isso, porque há um universalismo na produção, né? Na escrita, na temática, nos textos, né? Então, isso tudo vai mostrar que esse texto ele precisa chegar à escola. Essa obra literária, ela precisa chegar à escola. Ela precisa também ser estudada, ela precisa ser compartilhada, né? E aí a gente fica questionando, né? Porque se nós temos essa literatura que traz esse contexto, e eu vou chamá-lo de local, né? Entre aspas, né? Porque na verdade ele é local, mas também ele é universal, porque as temáticas, como eu abordei, relacionando o Ribeirinho com a personagem do Fabiano, né, em Vidas Secas, nós vamos verificar que é uma temática universal, né, mas, ao mesmo tempo, com especificidades de uma regionalidade, né, ou, portanto, de uma realidade localizada, né.
E quando nós tomamos isso, né, nós precisamos reconhecer nesse ensino e no campo das letras, né, exatamente em que não é possível que nós nos limitemos a estudar apenas a obra canônica, né? Como se ela fosse localizada somente naquele momento de produção, né? Limitada às suas características, né? Dentro de uma escola literária que, assim, instituída didaticamente, mas que não se aplica na realidade, né? Então, esse movimento faz com que nós possamos perceber a literatura enquanto uma escrita viva, uma escrita de movimento, né? Então, se nós tomarmos, por exemplo, a percepção, né, a ideia desse universal a partir de Goethe, né, nós vamos verificar que essa relação ela está ligada à cultura. Então, o universal ele está além de uma possibilidade histórica específica e de nacionalidade, né? Mas, a partir da percepção de Goethe, nós podemos entender que essa produção ela está relacionada à sua cultura textual, à sua beleza textual, aos seus sentidos instituídos no texto, né? Então, se isto é valorizado na escola e pelos sujeitos, né, é possível desenhar essas linhas e o entrelaçamento entre essas linhas, né? E diante disso, nós vamos, então, perceber, na verdade, a construção disso, né? E poder desvendar os fios dessas tessituras. Ou, melhor dizendo, poder interpretar, compartilhar significados e sentidos a partir do entendimento desses fios, né? Dessas teias, né? Então, aí nós vamos ter, nesse texto literário, nós vamos ter exatamente uma percepção muito mais ampliada, que vai para além do estético, né, da obra literária, mas está relacionado com a linguagem, né, numa percepção muito maior. Está relacionado com a linguística, né, com as artes, com a história. Então, o texto literário, na verdade, ele precisa ser entendido nessa amplitude, né? A leitura, na sua essência, ela precisa conceber essa possibilidade ampliada, né? Essa possibilidade em que o leitor é permitido, ou melhor, é possível instituir ou possibilitar ao leitor, né, esse momento dialógico, esse momento de contribuição com o texto, né, esse momento de articulação do texto com a sua vivência, com o externo, né, da criticidade desse texto, né, mas também da percepção crítica com a realidade. Então, isso é literatura, né? E essa nossa proposta da aula de hoje, que permite perceber esse conceito de literatura, né? E sistematizar esse conceito no sentido que a gente começou lá atrás, né? Que não articula somente as letras, mas ao texto oral, e, para além disso, articula essa universalização do texto literário, né?
é possível também entender que esse leitor, ele não vai somente se voltar para o texto, né? Mas ele, então, é possível que ele possa, a partir da concepção de que é leitura e de que é letramento literário, tomar isso como prática, né? Prática educativa. Né? É implementação dessa prática numa percepção de letramento, numa percepção da sociedade. Isso é o que nós esperamos, né? Isso é o que nós queremos. Bom, dito isto, nós vamos, então, na nossa próxima aula, né, discutir um pouco mais sobre essa concepção do texto literário, né, mas trazendo outros aspectos, trazendo a percepção de identidade, a percepção de regionalidade mais sistematizada, né, mas também percebendo a concepção de memória, de cultura. Então, esses aspectos que vão tornar mais evidente os saberes, e aí a gente volta a dialogar, né, com o texto escrito, mas também com o texto oral, e aí nós vamos novamente articular como que esses textos, referendando essas temáticas, né, podem tornar, permitir ou possibilitar o aluno a esse direito, como nos diz Cândido. Antônio Cândido nos coloca como um direito do ser humano, né? Ele, na verdade, ele não restringe ao aluno. Ele nos diz que é um direito do ser humano, porque esse aluno, ele não tem só essa identidade de aluno, mas ele é um sujeito social, né? Portanto, ele tem uma identidade familiar, ele tem uma identidade na sociedade, né? Então, ele pode tomar essas percepções reflexivas e críticas a partir dessas leituras, dos diálogos e compartilhamentos, e universalizar isso, né? E referendar isso em ambientes locais muito mais ampliados. Então, por isso que Antônio Cândido diz que é um direito do ser humano. A literatura, o texto literário é um direito do ser humano. Muito bem. Com esta fala, então, e já adiantando que nós vamos conversar, né, na nossa próxima aula, que é exatamente esses conceitos que eu já coloquei com o texto literário. Então, por hoje, a nossa aula, ela vai encerrar por aqui, né? E aí eu quero agradecer a Bárbara por ter acompanhado e perguntar à Bárbara se nós vamos ter alguma consideração, né? Ou se a gente vai estar fazendo e respondendo isso posteriormente no chat. Por hora, eu gostaria de agradecer, mas eu quero primeiro ouvir a Bárbara para poder encerrar a aula. Olá, gente, boa noite, professora, que aula incrível, eu amei as considerações, amei tudo que a senhora falou, achei muito interessante. As perguntas vão ser respondidas posteriormente, não esqueçam de colocar aqui nos comentários qualquer pergunta que vocês tenham para a professora Rosilene, que a gente vai estar respondendo nas próximas aulas. Não esqueçam também de assinar a frequência da aula de hoje, já está disponível aqui na descrição do vídeo. Professora, muito obrigada pela sua participação na aula de hoje. Foi uma aula extremamente importante, extremamente interessante. Gostei muito de tudo que a senhora falou. E a gente vê vocês novamente amanhã, no mesmo horário, aqui no canal Literaturas do Norte. A senhora quer falar mais alguma coisa? Eu só gostaria de agradecer, Bárbara,
Muito obrigada por você ter acompanhado a nossa aula, estar aqui comigo. Bárbara é acadêmica, né, no curso de letras, português e inglês, é nossa monitora, com algumas monitorias, tem contribuído muito no Literaturas do Norte, já está caminhando para a conclusão do curso, mas a gente espera que Bárbara não nos deixe. Né? Então, Bárbara, mais uma vez, muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada pelo que você tem acompanhado, especificamente com as minhas disciplinas, com as minhas atividades e com os meus projetos, né? Porque você tem estado em vários deles. Então, só queria lhe agradecer, agradecer aos alunos, aproveitem, né? Continuem acessando as nossas aulas, porque as discussões, elas são muito interessantes para as nossas formações. Bom, então, muito obrigada e boa noite a todos. Eu que agradeço, professora, pela oportunidade de participar em tantos projetos incríveis com a senhora. Muito obrigada, gente, pela participação, por estarem conosco até o final dessa aula. Nos vemos novamente amanhã e, mais uma vez, não esqueçam de assinar a frequência. Uma boa noite a todos e até amanhã.